Oi, gente, eu sou a Ana Vitória, sou VPOD na Exec na SPM e sou NST Consideration Evolution. E nesse vídeo eu vou trazer um pouco sobre como alavancar as vendas e algumas técnicas para melhorar os resultados de vocês. Então, Spin Selling é uma das técnicas que eu vou trazer, é bem famosa, mas eu vou explicar um pouquinho e vou associar um pouco sobre os processos da Exec. Então, o S seria a situação, então a situação do lead, o que é muito importante tirar como um insight dessa questão da situação do lead. Então, quem é esse lead, de onde ele é e por que ele está ali. Depois temos o P, que é problema. Então, por que ele quer fazer o intercâmbio? O que isso vai agregar para ele? Então, por exemplo, ele quer melhorar o currículo dele em questão de experiências. Ele quer entender como funciona uma startup porque ele quer abrir uma startup no Brasil. Ele quer desenvolver o idioma em um ambiente profissional. Enfim, entender o porquê e o que aquilo vai agregar para ele. E aí a gente entra num outro ponto, que é o de implicação. Então, se ele não fizer, o que vai acontecer, o que vai implicar nessa situação para ele? Então, se você não fizer seu GE, você não vai conseguir ter um currículo tão diferenciado quanto das outras pessoas, por exemplo. E aí a gente tem o N, que eu não escrevi, que é o Need to Pay Off, que basicamente é você finalizar. Então, se o intercambista tiver alguma dúvida ainda, se ele ainda não tiver com os processos tão claros, você finalizar esse processo e aí realmente fechar. E ela complementa bastante o Spin Selling, só que ela é muito mais detalhada. Então, o que significa cada uma dessas letras, né? Goals são objetivos, então você entende o objetivo do teu EP e quanto mais você entende esse objetivo, melhor. Então a venda ela deve ser feita em cima das necessidades desse EP, como eu expliquei na parte do Spin Selling. Plans. Como você quer atingir o objetivo. Então, no caso, como esse EP vai atingir os objetivos dele. E aí você tem que conectar esses objetivos do EP com o GE. Então, você parte como especialista desse produto. Então, você vai trazer passo a passo, vai indicar ferramentas, vai mostrar todos os pontos do porquê e de como o seu intercambista vai atingir os objetivos dele com GE. Depois a gente tem o challenge, que é para o EP comprar, tem que haver um problema. Então, você tem que entender o que impede esse EP de chegar no objetivo dele e alinhar que o teu intercâmbio é a solução para ele chegar nisso. Ter uma timeline muito clara, então ter esse EP tem que ter muito claro como funciona o processo e tem que sentir esse senso de urgência muito fortemente. Então, a partir do momento que, como já foi explicado em um outro vídeo da NEC, você traz senso de urgência para esse intercambista, ele entende o processo de uma maneira muito melhor. O budget, então você entende o financeiro do EP e alinha de acordo com o que é mais viável dentro de todas as questões que competem ao EP. Então, desde currículo até vagas que ele poderia se encaixar, trazer custos de vida e todas essas coisas, e alinhar o máximo possível esse EP em relação à questão financeira dele. Authority,
que é como funciona o processo da tomada de decisão. Então, por exemplo, às vezes o EP depende ainda dos pais para poder fechar esse intercâmbio. E aí, entender muito sobre quem é a pessoa que detém o poder dentro dessa situação para fechar o intercâmbio. Consequências, entender as consequências negativas, e aí a gente tem um fator do medo, que ele influencia muito nessa compra e no fechamento, né? E ao fechar essa experiência. Então, a gente tem que mostrar sempre o quê? Que estamos dispostos a resolver os problemas e que a gente tem equipes que são totalmente focadas nos desenvolvimentos e na resolução dos problemas. E aí, por último, implication, que são as implicações e os impactos. Então, desde implicações negativas e positivas e impactos e implicações positivas e negativas. E a partir do momento que a gente entende tanto esse lado bom quanto esse lado ruim, nós podemos usar isso para desenvolver todo esse processo com o EP. Então, esses foram os principais pontos. Então, spin selling, quebra de excuses e GPCT. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp, podem me mandar e-mail, ou, enfim, qualquer coisa, me adicionar no Facebook, podem me chamar a qualquer momento, que eu tô